Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, agradecer a vinda do presidente Rolf, que foi convidado para essa comissão para fazer esse debate. Importante requerimento do deputado Duarte Nogueira, e que faz, eu acho que até pelo momento, né, da conjuntura brasileira e da conjuntura agrária, fundiária no Brasil, acho que qualquer debate que nós possamos fazer, onde a gente aprofunde o tema da reforma agrária, dos investimentos, da renda, é de fundamental importância para a gente ir avançando no desenvolvimento do Brasil, principalmente nessa questão do nosso mundo mais rural aqui no Brasil. Algumas questões de qual foi levantado o debate aqui. O primeiro trabalha essa questão do aumento das diárias, aí, dos valores das diárias e das despesas com viagens do INCRA principalmente no período do governo do presidente Lula. Pelos dados aqui falados pelo deputado Duarte Nogueira, inclusive que tem algumas poucas contradições com os dados do INCRA, mas pelo dado do Duarte Nogueira, eu fiquei até, acho que, presidente Rolf, nós gastávamos 25 milhões no período do Fernando Henrique, por ano, segundo os dados do deputado Duarte Nogueira. Nós tivemos um aumento de 106% no valor da diária, especificamente, para os servidores do INCRA poderem fazer o trabalho, até porque estava superado. E hoje nós temos 50 milhões, então nós estamos praticando, tá certo? Nós estamos praticando com os mesmos valores que nós praticávamos no governo do Fernando Henrique. E olha que aumentou e muito, além de ter aumentado o número de assentamentos, além de ter aumentado o número de programas, além de ter aumentado as exigências para que o INCRA possa estar acompanhando a cada programa, nós temos que ainda fazer uma agenda grande. Eu acompanhei isso e tenho acompanhado isso nos assentamentos criados antes do governo do presidente Lula, porque tem muito desses assentamentos que tinham sido criados, mas não tinha nada do ponto de vista da infraestrutura, das condições para essas pessoas morarem, muitos deles sem sequer ter sido feito, tinha uma projeção de pessoas para serem assentadas, mas não estava efetivamente assentado. Então você teve que fazer todo um trabalho. Tem um programa, eu já acompanhei isso, tem um programa inclusive no INCRA que trabalha, inclusive eu queria que você trabalhasse um pouco isso, presidente Rolf, que é a questão da recuperação dos assentamentos, né? Porque nós temos um conjunto de assentamentos que nós temos que dotá-los de condições de infraestrutura para que ele dê condições efetivamente de produzir. Portanto, aqui, se nós formos trabalhar com esses dados do deputado Duarte Nogueira, nós não temos nenhum aumento na despesa de diárias, e olha que aumentou o número de servidores do INCRA. Nós já tivemos 2 concursos públicos na era do governo do presidente Lula, aumentando o número de servidores. Hoje, antes você não tinha nenhuma exigência para poder fazer licenciamento ambiental dos assentamentos, e eu sei que muitas das áreas, para poder fazer um trabalho compartilhado com o Embrapa, com as secretarias estaduais de meio ambiente, com os IBAMAs locais, na área dos IBAMAs, ou então nas secretarias estaduais, você tem até que ajudá-los para poder fazer com as diárias desses servidores de outros órgãos do próprio governo, para poder fazer esses outros órgãos acompanharem e fazerem esse processo da licença ambiental. Portanto, nós não temos nenhum aumento na minha avaliação no que diz respeito à questão da diária. Fiquei até surpreso, porque se for esses os dados, nós tínhamos que ter um outro processo dentro do INCRA. Talvez aí tenha uma coisa que eu sempre tenho batido, que nós, além de precisarmos de mais servidores, de mais estrutura, de mais unidades nas regiões, nós precisamos de mais dinheiro para bancar o custeio, para fazer, inclusive, uma fiscalização eficiente sobre os programas que nós estamos exercendo. No segundo aspecto, nós trabalhamos com a pesquisa do IBOP, que foi encomendada pela CNA. Eu queria me reportar a isso. Primeiro, é uma pesquisa importante que nós devemos debruçar sobre ela, mas com graves problemas, na minha leitura. Me desculpe aqui os setores, inclusive, que representam a CNA, mas com graves problemas. Como é que você faz uma pesquisa no Brasil para poder identificar dessa questão dos assentamentos e não identifica nenhum assentamento na Amazônia nessa pesquisa? A Amazônia hoje
desses 900 e poucos mil famílias que tem aí, grande percentual desses produtores estão na Amazônia. E os estados não estão incluídos ali. Período de assentamentos. Qual foi o período que essas pessoas foram efetivamente assentadas? Não tem na pesquisa uma experiência das novas modalidades de assentamentos do INCRA, que é o PDS, que são as reservas extrativistas construídas pelo IBAMA e que o INCRA tem reconhecido, que são os projetos agroextrativistas, que são os PAFs estabelecidos, que tem uma outra realidade do ponto de vista do campo. Não tem nenhuma amostra e nenhuma experiência desses assentamentos. Então, por mais que seja valorosa a pesquisa, ela tem problemas. Acho que não tem hoje pesquisa mais concreta do que os dados que o IBGE trabalhou, porque aí é um censo nacional, aí é pesquisa nacional, pesquisou todo o setor da agricultura, apesar de compreender aquilo que o deputado Montes fala aqui, de não ter diferenciação, mas existe uma diferenciação. Eu acho que a polarização, Montes, é que não ajuda. Essa polarização hoje estabelecida na agricultura é que não ajuda o setor. Mas que tem diferença, tem. A forma de produzir, a mão de obra que é utilizada, nós temos diferença do ponto de vista de crédito. Nós estabelecemos no Plano Safra 2 programas, nós temos mais de 50 bilhões para a chamada agricultura empresarial e só temos 15 para a agricultura familiar. Se nós formos ver do ponto de vista mesmo do endividamento, tem mais endividamento na agricultura empresarial do que na agricultura familiar, apesar dos dados de geração de emprego, de renda na agricultura familiar, pelos dados do IBGE, que é uma amostra nacional, ser bem superiores. Então, acho que a gente precisa trabalhar essa questão sem, eu acho assim, essa polarização hoje, eu recrimino atos de vandalismo. Eu já fui coordenador da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará, da FETAG, que fez ocupação de terra sim, terra improdutiva, terra da União, que estavam sem produzir lá naquele estado. Participei de diálogos e debates com o INCA, participei desse processo todo, sei da importância. E olha, nós temos a grandeza da agricultura familiar, a importância da agricultura familiar no Brasil, da agricultura no Brasil, é porque nós temos essa diferença. Região como o sul do Pará, por exemplo, se não tivesse o processo que teve lá, não tinha pequena propriedade. Não tinha pequena propriedade, porque ali era só fazenda. Foi a utilização, inclusive no início dos órgãos como o INCA, GETAD, desses próprios órgãos para acumular terra. Se não tivesse tido o processo de ocupação de determinadas áreas, de enfrentamento, às vezes, de muita morte de agricultores naquela região, nós não teríamos assentamento. E hoje, se for conversar, para concluir, dialogar lá com os prefeitos, com os vereadores, com as autoridades daqueles municípios, eles vão saber que os agricultores familiares que existem naqueles municípios são feitos pela reforma agrária. Mas agricultor familiar não é só assentado da reforma agrária. Eu nunca fui assentado pela reforma agrária e me considero agricultor familiar. Não é só assentado, tem uma pequena propriedade, tá certo? Não tem essa história aqui de que agricultor familiar. Nós trabalhamos pelo módulo, tá certo? É pelo módulo da terra, pela renda, por outros conceitos que nós trabalhamos. Portanto, acho assim, não dá para a gente ficar focando na polarização. Recrimino ato de vandalismo, de ocupação. Não, nós não estamos vivendo isso. Eu já fiz, inclusive, ocupação em determinado momento, porque tinha governo que não me recebia enquanto presidente da federação. E olha que a FETAG é legalizada. Não tem a desculpa aqui de que não é reconhecida. É legalizada tanto quanto uma federação patronal é legalizada. E não me recebiam. E a gente tinha que radicalizar em determinado momento para poder ser recebido. Mas hoje o governo o governo recebe, não tem movimento social, tanto dos trabalhadores rurais como de empresário, que o governo não receba. Portanto, não há, no Brasil hoje, um clima para poder fazer esse tipo de vandalismo que nós condenamos. Tanto a governadora Ana Júlia como o presidente Lula condenaram. Agora não dá por conta disso, por conta de atos isolados e recriminar. Até porque, senão, daqui a pouco, para mim fechar, presidente, me desculpa aí pelo extrapolar do tempo, mas para mim fechar, daqui a pouco, dizer que o Neuri, que foi assessor já parlamentar aqui na casa desde 94, tá certo? Em algum momento pode ter dado consultoria ou dado alguma assessoria ao Movimento Sem Terra. Não pode exercer um cargo público? Quem foi da UDR? A UDR era legalizada? A UDR tinha CGC, tinha registro, tinha CNPJ? E quem foi da UDR não pode ser também? Tem deputados, como é que não pode ser? Então, assim, questionar esse processo, não responde a processo. No chamamento para alguém ser do serviço público, é checada a sua vida, é checada a sua família, e foi checado com o Neuri. Então, é um ato, inclusive, discriminatório falar isso de um companheiro que eu respeito muito, inclusive, e tem prestado grande serviço para o país.